Imagina acordar um dia e perceber que uma moto que ninguém levava tão a sério simplesmente começou a ameaçar uma das mais tradicionais do Brasil, parece Exarrero, né? Mas fica comigo até o final porque o que está acontecendo entre a nova Shinerai BM 250 e a Sahara 300 não é só uma comparação comum. É praticamente uma mudança de jogo silenciosa que muita gente ainda não percebeu. E quando perceber, pode ser tarde demais para ignorar. Agora me responde uma coisa bem rápida. Você realmente acha que só nome e tradição ainda seguram uma moto no topo? Hoje em dia, pois é, porque talvez seja exatamente aí que tudo começa a mudar. Sahara 300 sempre foi vista como aquela escolha segura. Confiável, vai sem medo, a moto que carrega um peso enorme de legado, principalmente para quem já acompanhava a antiga linha Sahara lá atrás. Só que o mercado mudou, o público mudou e principalmente o bolso do brasileiro mudou. E é exatamente nesse ponto que a Shinerai BM 250 começa a entrar como uma ameaça real. Não é só mais uma moto barata tentando competir. Ela chega com uma proposta muito mais agressiva do que muita gente imaginava. E aqui já vem o primeiro ponto que ninguém está falando direito. O preço. Porque não adianta fugir disso. No fim do dá é isso que faz muita gente tomar decisão. E quando você coloca lado a lado uma moto consolidada, mais cara, contra uma novidade que entrega muito por menos, a dúvida começa a aparecer. E não é pouca. Será que vale pagar mais só pelo nome? Essa pergunta começa a incomodar. E incomoda de verdade. Agora segura isso, porque não é só preço. Se fosse só isso, seria fácil de descartar. Mas a SBM 250 não vem pelada. Não vem simples, não vem com aquela cara de quebra-galho. Ela chega com visual moderno, agressivo, que chama atenção na rua. E vamos ser sinceros aqui. Hoje em dia, a aparência vende muito. E talvez mais do que deveria. Quantas vezes você já não olhou uma moto e pensou, caramba, essa é bonita demais, antes mesmo de saber qualquer ficha técnica? E aí começa outro problema para Sahara, porque ela já não impressiona tanto no visual quanto antes, não é feia, longe disso. Mas também não causa aquele impacto imediato. E no mundo atual, onde tudo é rápido, onde o cara decide em segundos olhando uma foto no celular, isso pesa, e pesa muito mais do que as marcas gostam de admitir. Agora vamos falar de desempenho, porque aqui muita gente já começa a torcer o nariz pensando, mas 300... é mais que 250. Só que, na prática, a diferença não é tão absurda quanto parece no papel. E dependendo do acerto, do peso, da proposta da moto, essa diferença começa a ficar cada vez menos relevante para o uso real. Principalmente urbano e até em viagens leves. E deixa eu te fazer outra pergunta. Quantas pessoas realmente usam todo o potencial de uma 300 no dia a dia? Quantas? Porque a maioria quer uma moto que ande bem. Seja econômica, confortável e não dê dor de cabeça. E é exatamente aí que a SBM 250 começa a ganhar terreno, porque ela entra como aquela opção inteligente, aquela que faz o cara pensar duas vezes antes de gastar mais. Mas calma, porque tem um detalhe que muita gente ignora, e talvez seja o mais importante de todos, custo-benefício. Essa palavra que parece clichê, mas que decide tudo, porque não adianta a moto ser melhor em um ponto se no geral ela pesa no bolso. Manutenção, consumo, peças... tudo entra nessa conta. E quando a conta fecha melhor para um lado, meu amigo, o mercado responde. E é aqui que a Shinerai começa a jogar o jogo de forma perigosa. Porque ela não está mais naquela posição de marca desacreditada como antigamente. Ela está evoluindo, melhorando, investindo e principalmente aprendendo com os erros. E isso muda tudo. Porque quando uma marca começa a acertar e ainda vem com preço competitivo, ela vira uma ameaça real. Agora pensa comigo, se você tem duas opções, uma mais cara, mais tradicional, e outra mais acessível, moderna e que entrega praticamente o que você precisa, qual você escolheria? E não responde rápido não, porque essa é exatamente a dúvida que está começando a crescer na cabeça de muita gente. E sabe o que é mais interessante nisso tudo? É que essa mudança não acontece de um dia para o outro, ela vai acontecendo devagar, quase imperceptível. Até que quando você percebe, já tem mais gente na rua com a nova opção do que com a antiga dominante. E aí já era, o mercado já virou. E a Sahara pode estar justamente nesse momento agora, ainda forte, né? Ainda respeitada, mas começando a ser questionada. E quando o público começa a questionar, é sinal de alerta. Porque hoje em dia ninguém compra só pela marca, compra pelo conjunto. Pela Bantarrem, pelo que faz mais sentido. E tem mais. A nova geração de consumidores não tem o mesmo apego emocional com marcas antigas. Eles são mais diretos, mais racionais, mais conectados, pesquisam, comparam, analisam e, principalmente, não tem medo de testar algo novo. Isso favorece muito quem chega com proposta agressiva, como é o caso da SBM 250. Agora me diz, será que a Sahara
Tá preparada para isso? Será que ela ainda consegue segurar essa posição só com o nome? Ou vai precisar reagir, baixar preço, melhorar pacote, inovar mais? Porque se não fizer nada, pode começar a perder espaço. E perder espaço hoje em dia é muito rápido. O mais curioso de tudo é que muita gente ainda não percebeu o tamanho dessa mudança. Ainda acha que isso não vai dar em nada, que marca X sempre vai dominar. Só que a história já mostrou várias vezes que não é bem assim. Quando o consumidor muda, o mercado muda junto, e quem não acompanha fica para trás. E talvez, só talvez, a SBM 250 esteja sendo subestimada nesse momento. E quando uma moto é subestimada, mas entrega mais do que esperavam, ela cresce e cresce rápido. Então agora eu quero saber de você. De verdade. Sem fanboy, sem paixão por marca, só na razão. Você teria coragem de apostar na nova opção? Ou ainda iria no seguro? Comenta aqui embaixo porque essa discussão tá só começando e pode apostar, ainda vai dar muito o que falar. E se você curte esse tipo de conteúdo direto ao ponto, comparações reais e sem enrolação, já deixa o like, se inscreve no canal porque vem muito mais por aí. E fica ligado porque essa história tá longe de acabar.